Boa noite, pessoal. Hoje é dia 21 de agosto de 2019, estamos aqui na Liberdade. Então vamos dar início à nossa reuniãozinha aqui. Pelo menos, pelo que eu estou vendo aqui, não existe nenhum bebezinho aqui, né? Tudo crescidinho, né? Tudo crescidinho, né? Crescidinho até demais. Para algum... Então, se não existe nenhum bebezinho aqui, significa que todo mundo aqui é adulto, né? É óbvio, é adulto, é óbvio, né? Mas todos os bebês têm certas características em comum, todos os bebês, né? E, claro, eles não estão desenvolvidos, né? E aí tem coisas que eles sabem fazer e tem coisas que eles não sabem fazer. Uma das coisas que bebê é expert em fazer é sujar fralda. Toda hora, né? Para quem tem filho sabe disso, né? Então, são coisas que os bebês sabem fazer, mas os bebês, todos eles, não sabem se limpar. Sujar, eles sabem. Mas se limpar, eles não sabem se limpar. Por que não sabem se limpar? Porque ainda não se desenvolveu e não aprendeu. Mas um dia, como é uma ação mental e física, um dia ele vai aprender e vai poder sujar e limpar a própria sujeirinha, né? E aí, o bebê vai estar sempre num ambiente limpo, não é isso? Tá. Infelizmente, quando somos apegados, sem exceção, infelizmente, quando somos apegados, a gente sabe sujar a nossa vida, mas a gente não sabe limpar a nossa vida. Não é isso? Aí, a gente age igualzinho um bebê. Sabe sujar, mas não sabe se limpar. E aí, como a nossa natureza é uma natureza absolutamente limpa, divina, pura, todos os que se sujam na vida se sentem incomodados. Se sujam com o quê? Se sujam com apego, com medo, com a ganância, com orgulho, com status, possessividade, impaciência, intolerância, estresse, medo, preocupação, etc, etc. Não é isso? São sujeiras realmente que afetam a nossa vida. Não é a sujeira do bebê. Somos seres espirituais e a sujeira está a nível espiritual. Não adianta tomar banho todos os dias, fisicamente, porque a sujeira não está no nosso físico. A sujeira espiritual está nos nossos quereres, apegados, egoístas, materialistas, gananciosos, orgulhosos, convencidos, etc, etc. Só que somos tão infantis, tudo adulto, né? Fisicamente, mentalmente, mas espiritualmente continuamos infantis. A gente não consegue se livrar da nossa própria sujeira. Essa é a realidade, não é isso? Por isso que nós temos um monte de sujeiras na nossa vida, sujeira como preocupação, estresse, medo, ganância, insatisfação, e aí ninguém se sente bem com essa sujeira e só que não sabe se limpar. Não é isso? E aí vem o quê? Quantos anos você tem? 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, vem acumulando todas essas sujeiras o dia todo. Então, aquela história de que quanto mais velho, mais sábio, muito pelo contrário. Se não soubesse limpar, quanto mais velho, mais sujeira acumulou. É isso? Então, esse negócio de, como chama? Provérbios populares não tá nada certo, né? Então a gente precisa aprender a limpar a nossa própria sujeira. Só que é assim, quando
com relação a essas sujeiras espirituais do apego, do egoísmo, da ganância, todas essas negatividades, do estresse, do medo, da ansiedade, essas coisas, quem produz essas sujeiras? Quem cria? Quem mantém? Sou eu, né? O eu apagado, eu que mantenho isso, eu que crio isso. Tá, então, se eu que produzo, cabe a quem limpar? Cabe a quem aprender a limpar? Cabe a você, não cabe mais a ninguém. Então, aquela história de que eu vou te salvar, não existe, caramba. Não existe. Se fosse assim, ninguém estaria aqui, né? Esse mundo estaria vazio, porque Jesus, Buda e outros sábios iluminados já teriam salvo todo mundo, né? Mas não é assim. Aqui estamos numa verdadeira escola, num verdadeiro hospital. Por quê? Porque fomos reprovados em vidas passadas e aí estamos caminhando para nova reprovação, se a gente não aprender a limpar a nossa espiritualidade. Tá certo? Somos feitos à imagem pura, divina, sábia, feliz, eterna de Deus. Tá, hoje você tem uma vida divina? Não, não tem. Por quê? Por causa dessas benditas sujeiras que a gente cria, mantém e não sabe como limpar. Não é isso? E aí, a gente fica... Agora, o mais interessante de tudo, nesse negócio de apego, o mais interessante de tudo, sabe o que é? É que nós criamos, mantemos e lutamos pelos nossos apegos. Lutamos. Fala aí, a gente não lutou até agora pelos nossos quereres apegados, egoístas, materialistas? A gente não lutou para ter segurança financeira? A gente não lutou para educar bem os nossos filhos? A gente sempre educou pela matéria, a gente sempre lutou pela matéria. Quer dizer, a gente luta para se sujar mais ainda, com apego, com egoísmo. Então, na verdade é assim, todos os nossos quereres apegados, eles vêm travestidos, vêm disfarçados, tá certo? Vêm travestidos, vêm disfarçados de que vai te proporcionar alegria, felicidade, segurança, paz, tranquilidade, prosperidade, e que vai te dar bons descendentes, etc, etc. Que vai te dar um bom relacionamento, ele vem travestido e vem disfarçado, de que é coisa boa para a sua vida. Por isso que todos os apegados tentam seguir esses absurdos de sonhos materialistas. E aí, o que acontece? Causa negativa, efeitos negativos. Lembra? Ninguém escapa dessa lei. Ninguém, absolutamente ninguém vai escapar dessa lei. Então, estamos sujeitos a essa lei. São regras, é regra de Deus. Enquanto você não tiver pureza, enquanto você não conseguir limpar a sua espiritualidade, enquanto você não conseguir se livrar do seu apego, do seu egoísmo, você vai ter sim sofrimentos na sua vida, vai se sentir enfraquecido, insatisfeito e todos os tipos de negatividade vão te afetar sim, tá certo? Então, não seja enganado pelo seu querer apegado, que te promete uma vida divina, maravilhosa, mas a causa é absolutamente negativa. Lembra, se você é feito à imagem e semelhança de Deus, você pertence a que mundo? Ao mundo de Deus, né? Ao mundo do Criador. Isso significa que, se você pertence ao mundo do Criador, você não pertence ao mundo criado, mas você só quer coisa do mundo criado. E aí você não está na contramão? Claro que está na contramão. Se você se encaminhar para o mundo do Criador, você já tem a sabedoria do Criador, mas você está se encaminhando para o lado oposto da sabedoria do Criador, você está encaminhando para que lado? Da ignorância, né? Ignora a sua própria natureza divina.
E aí não tem como se tornar tranquilo, não tem como se tornar feliz e muito menos próspero, né? Então, ó, lembra, já falei aqui há muito tempo atrás, não confunda propriedade, dinheiro, riqueza com prosperidade. Propriedade, riqueza, material, qualquer bandido consegue. Basta ser ladrão, basta ser traficante, basta ser corrupto, basta ser, sei lá o que, assaltar banco, não é isso? Qualquer um consegue. Isso significa que para ser rico não precisa virtude. Agora, para ser merecedor da prosperidade divina de Deus, que Deus dá, não, aí você tem que ser 100% desapegado e virtuoso, tá certo? Então não confunda essas duas coisas. Por isso que eu sempre falo aqui, ó, a causa da prosperidade é o desapego. Aliás, o desapego é a causa de tudo, da tranquilidade eterna, da sabedoria, da felicidade, da harmonia na vida. É a causa de tudo. Por quê? Porque Deus é a causa de tudo. Não é isso? Agora, o apego não é a causa de nada. Não, e depois, um princípio básico, né? Um princípio básico. Negatividade não pode sustentar uma vida feliz. Apego, egoísmo, materialismo são sentimentos negativos. Como que vai sustentar uma vida tranquila, de paz, de harmonia, feliz e próspera? Se tudo isso são consequências da causa divina, sentimentos divinos. Então não tem como. Você pode lutar para conseguir dinheiro, fama, poder, um bom emprego, uma boa empresa, mas com certeza absoluta você vai ter muito mais acúmulo de sofrimento na sua vida. Tá certo? Então, se o seu esforço mental e material, intelectual e profissional, se o seu esforço a nível material trouxesse benefícios a nível espiritual, estava certo. Mas o mundo material inferior não pode trazer nenhum benefício superior. A gente esquece dessas regras básicas da nossa vida. E aí continua apegado, egoísta e criando e acumulando sujeiras, mas só que não se conforma com tanta sujeira e com tanto sofrimento e tanta fraqueza. Então, lembra, nada e ninguém vive fora dessa lei. Então, nós é que temos que nos adaptarmos a essa lei de Deus. Olha, fisicamente, mentalmente, a gente pode ser pessoas adultas, mas se manter espiritualmente infantil, destruindo a própria vida, destruindo a própria tranquilidade, destruindo a própria felicidade, é mais do que ser infantil. É mais do que ser infantil. É ser o quê? Desculpe dizer, mas é ser ignorante, né? Você almeja ser feliz, quando, na verdade, quando já é, não tem que almejar. Almeja ser feliz, mas só usa sentimentos errados, negativos. Não tem como melhorar, tá certo? Então, a gente tem que acabar com essas nossas mazelas espirituais. Verdadeira mazela espiritual, né? Só um parênteses aqui. Só um parênteses aqui. Muitas pessoas ouvem, muitas pessoas param de ouvir, pelo menos do jeito que eu falo, né? Eles se sentem agredidos. Tem pessoas que já me falaram 1000 vezes, não, mas você fala com muita agressão. Olha, Jesus, Buda e todos os sábios sofreram grandes agressões na vida. O Jesus não foi crucificado? Isso não é agressão? Foi, né? Buda andava na rua e levava
como se chama? Levava estrume na cara. Os caras jogavam estrume de boi na cara dele. Por quê? Por quê? Isso não é agressão? Pura agressão, tá certo? Por que eles querem agredir um Jesus? Por que eles querem agredir um Buda? Por que eles querem agredir um Sócrates? Por quê? Porque a diferença é muita. Um tem uma elevada, uma grande espiritualidade. O outro tem uma mente pequena. Por isso que dá essas diferenças, tá certo? E depois, não me venha com essa história de agressividade, sabe por quê? Sabe por quê? Não existe uma pessoa ou uma entidade mais agressiva do que Deus. Deus não é puro amor? Ele é puro amor. Puro amor para defender a sua própria natureza divina. Mas não existe nada mais agressivo, certo? Do que Deus. Sabe por quê? Porque Ele vai te dar medo, vai te dar estresse, vai te dar doença, vai te dar acidente, vai te deixar cair no abismo, Deus vai te deixar você se ferrar, Deus vai te destruir a sua família, o seu relacionamento, Deus vai destruir o seu trabalho, a sua finança. Sabe para quê? Para poder destruir o seu apego, o seu egoísmo, a sua ganância, o seu convencimento. Para quê? Para poder proteger o seu desapego, a sua fé, a sua sabedoria, a sua paciência, a sua tolerância. Tá certo? Ou não é? Então, a agressividade de Deus é contra aquilo que está te destruindo. Agora, você tem a convicção de que os seus apegos estão te protegendo, então você vai encarar como a agressividade de Deus como sendo realmente agressiva. Como a agressividade de um sábio como sendo agressiva. Porque você está no lado oposto. Você está no lado oposto. Se a pessoa está lá no lado oposto da pura ganância, na pura ganância, ele vai ouvir falando, esse cara está louco. E é o que acontece. E sempre foi assim, historicamente, e sempre será assim. Porque aqui é uma escola. Aqui é um hospital para curar. Aqui é um campo de concentração. Campo de concentração eu não digo, mas é uma prisão. É uma prisão para cumprirmos e sermos, entre aspas, corrigidos naquilo que nós falhamos. Tá certo? Então, entende como agressão aquele que concorda com o seu apego, com o seu egoísmo, com a sua ganância. Agora, aquele que está no caminho para tentar evoluir, desapegar, se livrar dos sofrimentos, dos quereres apegados e materialistas, não, está certo. Não é isso? Muitos concordam com Jesus, com Buda, com Sócrates, muitos discordam, ou discordaram até na época, não é isso? Tá, isso por quê? Porque é a coisa mais natural, porque aqui existem pessoas, sim, doentes, e existem pessoas que já estão curadas, tá certo? E aí, da espiritualidade, né? E aí dá esse tipo de, entre aspas, controvérsia, mas na verdade não é controvérsia, é simplesmente pessoas que gostam da sujeira e pessoas que querem se livrar da sujeira, do apego e do egoísmo, né? Porque, por incrível que pareça, tem gente que não aceita se limpar e só querem se sujar. Mas sou eu que ativo a lei, né? Uhum. Você que ativa. Então, digamos, eu sei que você não é, mas digamos, só para usar como exemplo, você é um extremo egoísta materialista, um extremo. Tá, você ativou.
Quem que vai te dar a bordoada? Quem que vai criar o fato, o fenômeno, a ocorrência igualmente negativa que você vai começar a sofrer? É Deus, não é? É Deus. Deus é o Criador. Ele continua criando fatos, fenômenos, circunstâncias, situações na vida, no mundo e na vida. Então, não adianta o seu querer nunca vai se realizar, tá certo? Porque quem manda nesse mundo não é você, é o Criador, é Ele. Tá? Ele vai julgar se o seu pensamento, seu sentimento, as suas intenções são puras, divinas ou são egoístas e materialistas. E aí ele vai te decidir o que você vai receber. Então, só que como nós somos apegados, e aí se eu sou na condição de apegado, eu vou entender que eu levei uma bordoada. Não, e depois, né? Vai ainda dizer que você não merecia para Deus, né? Oh Deus, por que eu sofro tanto? Por que você me faz sofrer tanto? Deus, por que... E ainda fica reclamando para Deus. Pelo amor de Deus, né? Aí, verdadeiro, pelo amor de Deus, né? Santa ignorância. Então, essa agressividade é contra aquilo que está destruindo a sua vida. Não é isso? Por isso, aqueles que se revoltam com, entre aspas, com a agressividade do que acontece na sua vida, ficam todos eles mais negativos ainda, quando deveriam aprender de pronto que deveriam se desapegar e usar das suas virtudes. E aí estaria mudando de rumo. Na vez de ir para o rumo da coisa criada, estaria indo para o rumo do Criador. Só que falta levar mais algumas bordoadas, né? Até a gente perceber que não é por esse caminho do apego que a gente vai melhorar a nossa vida. É pelo caminho do desapego. E foi dessa forma que Deus e todos os sábios ensinaram. Todos. Desapegue-se, desapegue-se. E aí você vai parar de produzir sujeiras na sua própria vida. Você vai parar de acumular sujeira na sua própria vida. E, simultaneamente, você vai passar a limpar a sua vida. Só com uma coisa, desapego. Só de desapegar você vai parar de produzir sujeira, vai parar de acumular e vai poder se limpar. Deus não é bom? Deus é muito bom. Você faz uma coisa, Ele te dá 3. E depois, além das 3, você tem o presente da felicidade, tranquilidade, paz, harmonia. O que mais você quer? Da prosperidade, o que mais você quer? Não tem mais nada para desejar, né? Não tem mais nada para desejar, né? Então, para de querer e tudo lhe será acrescido. Todo mundo sabe disso, mas ninguém acredita, ninguém pratica. Todo mundo... Mais para frente eu vou explicar detalhadamente como se desapegar, como viver a vida no dia a dia e se desapegar e não se apegar. Você vai ver, é a coisa mais fácil, é um processo de limpeza extremamente fácil. Aliás, tudo que é de Deus é fácil, né? Olha, desapego. Quando está tudo sujo, o que você usa? Quando o seu fogão, por exemplo, está tudo sujo, o que você usa? Detergente, né? Desinfetante, né? Sei lá como chama aquilo, ODD, nem sei como que chama aquilo, IP, sei lá como chama aquilo. A panela está tudo suja, o fogão está tudo sujo, você vai usar aquele ODD lá, nem sei, existe ainda ODD, nem sei se existe, sou da época do ODD. E aí... Bombril, né? Conforme o grau da sujeira acumulada, tem que usar até bombril, né? Essas coisas. Então, o melhor a fazer para a gente se livrar, a gente tem que usar esse desinfetante, desengordurante, chamado desapego. Isso limpa todas as sujeiras da nossa vida. Desapego é uma palavra-chave
para a nossa vida. Desapego que vai mudar o rumo da sua vida. O seu rumo está indo para o mundo criado, o rumo da ignorância. Quando você se desapega, você muda a chave para o rumo de Deus, do seu Criador, da sua alma, tá certo? E sem isso, não tem como você mudar de rumo. Senão, o apego vai estar sempre te impulsionando e te puxando através do seu próprio desejo para o mundo inferior, altamente sofredor. Então, use esse detergente que elimina todos os seus quereres e todas as suas aversões, tá certo? E aí a sua vida vai ficar absolutamente semelhante à de Deus. Semelhante, porque você foi feito à semelhança de Deus. Tá certo? Igualzinho a de Deus. Esse processo do desapego, ele segue princípios de Deus. Eu acho que todo mundo conhece, eu acho que a oração mais dita no planeta Terra, a oração do Pai Nosso, né? Aí está escrito, eu não sei decor, mas eu sei que está escrito lá assim, ó, que seja feito a sua vontade, Deus, não é isso? Que seja feito a sua vontade, Deus, não é isso? Tá. Por acaso está escrito que é para fazer a sua vontade, João, Maria, Pedro, sei lá o quê? Não, né? Não está escrito isso. Está escrito que a gente deve obedecer à vontade de Deus e não à sua vontade apegada, egoísta, mesquinha, materialista. Então, isso significa que se eu devo levar a minha vida e fazer do jeito e na vontade de Deus, isso significa o quê? Que eu tenho que eliminar a concorrência. Não é isso? Eu tenho que eliminar a concorrência com o chefão lá. O cara é o chefão e eu estou fazendo concorrência com o chefão. Para de fazer concorrência com o chefão. Quando essa oração diz que seja feito a sua vontade, a vontade de Deus, isso significa o quê? Isso é uma ordem de Deus. Elimine a sua vontade mesquinha. Que seja feita a sua vontade. E aí você continua com a sua apegada. Quer dizer, está orando por nada, né? Sem sinceridade, sem amor, sem acreditar em Deus, sem acreditar nos sábios, mas está orando. Assim como milhões estão orando, mas só assim, eu sei porque eu sou religioso, eu pertenço a essa ou aquela religião. Mas na verdade não pratica nada, né? Nada. E aí tem algum valor? E ainda não pratica nada do que os sábios falam e ainda fica reclamando para Deus. E fica pedindo para Deus uma vida boa, quando Ele já te deu tudo. Não tem. O menor cabimento, alguém pedir para Deus algo a nível mental e material, quando Ele já te deu absolutamente tudo, tá certo? Então, é necessário sim eliminar os seus quereres apegados egoístas. Olha, como praticar desapego na vida diária? Como que eu devo praticar? Isso é importante. Como que eu faço para eliminar todas as agitações da minha mente? Todo dia as pessoas apegadas têm a mente extremamente agitada. Extremamente agitada. Não tem concentração para nada, mas sabe que a vida está extremamente agitada. Está preocupado, está ansioso, está nervoso, está
Está criticando, está julgando, está condenando, está querendo resultados, está insatisfeito, está cobrando, está... não é isso? Todo dia, o dia inteiro. Completa agitação mental. Quando tem paz? Nem quando está dormindo tem. As pessoas hoje estão tão agitadas mentalmente que nem na hora de dormir consegue dormir porque a mente fica lá. Não é isso? Bom, pelo menos podia dormir e dar um sossego, né? Ou quando não, vem aqueles pesadelos, né? Vem aqueles sonhos doidos e os pesadelos, né? Então, como praticar desapego e como eliminar todas essas agitações e negatividades do quero e não quero, na nossa vida. Você imagina o que você quiser, mas eu vou te dar 3 opções. Você imagina ser um estudante, ou você imagina ser um doente internado em qualquer hospital, tá certo? Não importa que hospital, tá certo? Ou você imagina ser um prisioneiro, você está na prisão, tá certo? E o que existe em comum entre o estudante, o doente e o prisioneiro? O que existe em comum? O que existe em comum é que os 3 estão estão sujeitos a cumprirem com certas coisas na vida. Mas eu não gosto de história. Vai ter que estudar. Está no currículo. Mas eu não gosto de matemática. Mas vai ter que estudar, está no currículo. Não é isso? Eu estou doente. Eu não gosto de tomar injeção. Mas se só tem injeção, você não quer? O que vai acontecer? Vai morrer, né? Não vai se curar, né? Existe sim. O prisioneiro, estava esquecendo do prisioneiro, né? O melhor de todos. O prisioneiro, ele pode fazer o que ele quiser na prisão ou ele tem que seguir regras? Ele tem que seguir as regras. Ele tem que seguir as regras de qualquer jeito. Ou então ele sofre novas penalidades. Ou então ele vai sofrer novas penalidades, tá certo? Então, o que há de comum entre o estudante, o doente e o prisioneiro é que todos têm que cumprir com as suas obrigações. Se não cumprirem com as suas obrigações, eles vão se ferrar. Ou não vão? Vão sim, vão se ferrar, tá certo? Então, o que a gente deve fazer na nossa vida? Agir como um estudante, um doente ou um prisioneiro. Você tem opções? Você tem escolha? Como doente, como prisioneiro e como estudante? Você tem opção? Você tem escolha? Não, não tem, né? Por quê? Porque é impositivo. Você tem que fazer e cumprir e acabou. Compulsoriamente você tem que fazer isso. Compulsoriamente você vai ter que tomar esse remédio, se submeter a esse exame. Compulsoriamente você vai ter que seguir as regras do presídio. Compulsoriamente você vai ter que estudar matemática, português, química, geografia, física, sei lá o quê. Tá certo? É compulsório. Não adianta você querer ou não querer. O que você quer e o que você não quer, quando você está doente, está fora de cogitação. Ou não está? Está fora de cogitação. Mas eu não gosto de história. Você é estudante? Sou. Então vai ter que estudar. Está fora de cogitação. Não gostar. Está fora de cogitação. Tá certo? Se você é prisioneiro, eu quero sair para ir para o shopping. Hoje é sei lá o quê. Você vai para o shopping. Está fora de cogitação, né? Apesar que, pela lei brasileira... mas, detalhes à parte,
Se você é prisioneiro, você tem obrigações a cumprir. Não importa o que você quer ou o que você não quer. São obrigações compulsórias, tá certo? E na vida material, nós todos deveríamos agir exatamente dessa forma, compulsoriamente. E aí, se é compulsório, eu tenho que fazer as coisas de forma obrigatória, eu não tenho o meu querer, o meu não querer, não. Ou não é? Não existe. Se é compulsório, eu tenho que fazer e acabou. Se é compulsório eu acordar cedo, eu vou acordar. Se é compulsório eu ir trabalhar, vou trabalhar. E faço da melhor forma. Se é compulsório eu beber água, vou lá e bebo água. Se é compulsório eu criar uma família, vou lá e crio uma família. Tá certo? Tudo é compulsório. E se eu faço compulsoriamente, obrigatoriamente, aquilo que eu devo fazer como estudante, como paciente e como prisioneiro, você obedeceu certinho. Agora, fica revoltado. Aí não quero estudar matemática não, geometria. Você vai passar? Não, você vai se ferrar. Vai ficar lá embaixo. Não é isso? Você como doente, internado, doutor, eu não quero esse remédio, não, eu gosto daquele mais docinho, que não tem nada a ver com a sua doença. Vai te curar? Não, você vai se ferrar. Não é isso? Eu não quero ficar aqui nessa cela. Tem uma pessoa aqui que eu não gosto. Você acha que o diretor vai te liberar para uma cela onde tem televisão, ar-condicionado? Não, né? Então, é obrigatório. E quando você cumpre com a sua obrigação a nível material, quando você cumpre com as suas obrigações a nível material, obrigação, não tem quero e não quero. Se é obrigação, não tem quero e não quero. E aí, você tem que fazer compulsoriamente. E aí, você conseguiu fazer o quê? Eliminar o seu querer, as suas aversões. Eu tenho aversão à álgebra. Não tem mais. Eu quero isso, quero aquilo. Não existe mais o quero, não quero. Então, a nível material, é compulsório. E aí, faça tudo de forma, cumpra com o rigor que foi imposto para a sua vida. Cumpra com o rigor que foi imposto nas suas condutas como estudante, o rigor que foi imposto nas condutas como paciente e cumpra com o rigor que foi imposto como prisioneiro. Tá certo? E aí, simplesmente você eliminou o seu quero e o seu não quero. Simplesmente você cumpre com o seu dever a nível material e você consegue eliminar o seu quero e o seu não quero. Quando você elimina o seu quero e as suas aversões, aí você vai entender o que é espiritualidade. Você vai experienciar o que é espiritualidade. Primeiro, se a gente não cumpre nem com o dever, com a responsabilidade compulsória material, como que a gente vai querer cumprir com a responsabilidade espiritual desapegada e virtuosa? Não tem como, né? Não tem como. Então, com relação a esse mundo, cumpra todos os seus deveres, vai passear, vai levar a família para sei lá o quê, um lazer qualquer, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer tudo o que você tem que fazer, mas faça compulsoriamente, sem o quero, sem o não quero. E aí não tem revolta, sem crítica, sem julgamento. E aí você não vai produzir mais o lixo do quero e não quero. Tá certo? Mas enquanto você estiver com a fábrica do quero e não quero
a todo vapor, está ferrado, tá certo? Então tem que parar de produzir esse lixo do quero e não quero. É exatamente dessa forma que a gente deve agir na nossa vida. Então, faça tudo como obrigação a nível material. As consequências que agitam a vida, todo apegado, ele fica com a vida. Vê só o ciclo vicioso que é esse negócio do apego. Você cria um desejo, um querer ou uma aversão, tá certo? Causa negativa que produz efeitos negativos. Quem julga a pureza ou a sujeira dos seus quereres é Deus. E aí ele cria o fato, o fenômeno, a circunstância. E aí acontece o fato, a consequência negativa e fica mais negativo. E aí produz mais negatividade. Causa negativa, efeitos negativos. E aí não tem como sair desse ciclo, a não ser fazendo o quê? Eliminando o querer, né? Tá. Não existe outra forma. Eliminar o querer significa se desapegar. O que é apego? Apego é o seu querer voltado ao mundo material inferior. Isso é apego. Tá. Então, elimine o seu apego. Elimine o seu querer. Automaticamente, não existe mais nada que vai contrariar a sua vida. Tem pessoas que falam assim, contra a vontade, né? Não, contra a vontade é uma figura que não existe. Isso não existe. Não existe. Tá certo? Por que não existe? Porque não existe na vida, não existe nada que vá contra a sua vontade sem que você tenha criado antes a sua vontade. Isso significa que, primeiro, você tem que criar a sua vontade. E aí, um subproduto, uma sombra, nasce na sua vida. Eu quero ter dinheiro. E aí, automaticamente, você criou o subproduto, a sombra. Tá certo? E qual é a sombra? Eu quero dinheiro, é a sua vontade. Eu não quero passar por necessidades financeiras, é a sombra que você criou automaticamente. Não é isso? Tá. Então, essa figura da negatividade, que algumas pessoas chamam de contra-vontade, porque a sua vontade existe, né? Então, se você elimina a sua vontade, não existe por acaso o oposto, a contra-vontade? Não existe. Não existe. Deus, e nenhum sábio falou para você eliminar as suas aversões. Ele disse para você eliminar o seu querer. E aí você elimina a causa principal. E aí, o não querer é consequência. Agora, você querer, não quero ser pobre, não quero sofrer, não quero passar por dificuldades, não quero traição, não quero maldade na minha vida, não quero que aconteça nada para o meu filho, não quero que aconteça nada para a minha família, não quero que... O que é isso? Pura ignorância, não é? Por quê? Porque isso é sombra do quero. O não quero é sombra do quero. Então elimine o quero e aí não existe mais sombra. Então é muito simples de a gente se livrar de todos os nossos problemas da nossa vida. Né? Lembra? Saiba focar o que é problema. Problema é
os quereres apegados, egoístas, materialistas. O problema não é aquilo que acontece de fato, fenômeno, ocorrência ou circunstância. Isso nunca foi problema. Nunca. Tá certo? Enquanto você achar que os problemas estão no mundo material, está ferrado. Sabe por quê? Porque somos seres espirituais. O nosso problema está na nossa espiritualidade. Apegada, egoísta, materialista. Aqui que está o nosso problema. Tá certo? Quando a gente elimina os nossos quereres, acabou todos os problemas. A causa negativa acaba. Se a causa negativa acaba, a sua natureza é feita a imagem e semelhança de Deus. Pronto. Pronto. Você ficou um ser divino, com sentimentos divinos, puro amor, pura paciência, pura tolerância. E aí, causa divina, efeitos divinos. Pronto. Está escrito isso lá na Bíblia. Primeiro, você conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado. Pronto, você já conquistou. É difícil? Não, não é. Não é difícil. É simples demais. É simples demais. Agora, qual a dificuldade? A dificuldade é você largar o seu querer. É não acreditar no amor de Deus. Você não acredita que Deus te ama? Você não acredita nem no seu próprio amor? Você não acredita na sua própria virtude? Você não acredita nos sábios? Tanto não acredita que continua querendo a vida de acordo com o seu querer. É assim, só para a gente encerrar aqui, elimine o seu querer e sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer na sua vida? Quando você elimina o seu querer, você está eliminando a sua administração da sua própria vida. Você não pode querer administrar a sua própria vida aqui no mundo material. Você não pode querer administrar a sua vida. Acredite, você não pode querer administrar a sua vida, a sua finança, o seu trabalho, a sua família. Enquanto você está querendo administrar a sua vida, a sua família, os seus filhos, a sua finança, as suas riquezas, enquanto você está querendo fazer isso, está ferrado. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você está querendo administrar o mundo inferior, quando você pertence ao mundo superior. E para você administrar o mundo inferior, vai ter que administrar com medo, com estresse, com ganância, com egoísmo, com orgulho, com arrogância, com sei lá o quê, sentimentos todos negativos. Tá certo? Por isso que está escrito lá, e essa é a lei de Deus. Mas não venha me dizer que eu não sabia. Como não sabia? Está escrito lá, primeiro conquiste o reino de Deus, mas a primeira coisa que você quer fazer na sua vida é conquistar o mundo inferior. Mas quando está escrito lá, conquiste o reino de Deus, o reino ao qual você pertence. Tá certo? Então, você já andou de trem? Você já andou de carro? Imagina assim, te colocaram numa cidade que você nunca foi antes. Aí nessa cidade, você está sem mapa, sem GPS, sem Waze, sem Google Maps, sem sol, sem estrela, para você não saber nem onde fica leste, norte, sul, leste e oeste. Tá certo? E você está lá. E aí, você tem que seguir com a sua vida num lugar totalmente desconhecido. E aí, o seu único guia nessa cidade que você não conhece nada, é o seu querer. O seu querer, eu quero ser feliz aqui, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero, nessa casa, nessa cidade, eu quero uma casa assim, assim, assado, eu quero meus filhos, não sei o quê. Não é só o seu querer que está administrando a sua vida? Nessa cidade desconhecida, nesse mundo desconhecido? Ou você conhece? Não conhece esse mundo, né? Não conhece nem a própria vida. E o que está administrando a sua vida hoje é seu querer. Tá?
Só que você desconhece a vida, você desconhece o seu passado, o seu futuro, o seu presente. Você desconhece o que você foi em vidas passadas. Você não desconhece o que vai acontecer daqui a 1 hora. Você desconhece tudo e acha que está indo para o rumo certo com o seu querer. Não, não está. Não está. Tá certo? Mas, quando você se desapega, você está perdido na sua vida. Desapega, desapega. A vida está em ruína, a família está em ruína. Desapega. E aí, isso é automático, é natural, automático. No dia que você se desapega, as vontades de Deus começam a se realizar na sua vida naturalmente, instantaneamente. Acredite nisso. Só vai acreditar se um dia você fizer isso. E quando você naturalmente começa a receber as vontades de Deus, que são absolutamente divinas, protetoras, tá certo? Você vai deixar de caminhar para o mundo criado, você vai começar a caminhar para o mundo do qual você veio. Deixa nas vontades de Deus e Ele vai conduzir a sua vida, vai conduzir a sua família para Ele. Você tem que voltar para a sua origem, tá certo? Você nasceu de Deus e você tem que acabar a sua jornada em Deus, tá? Só que hoje você está perdido aqui. Então, deixa Deus conduzir a sua vida para Ele. Mas não, você quer conduzir a sua vida ao mundo criado. Por isso que não consegue absolutamente nenhuma experiência com a sua própria alma e nem com Deus. Por quê? Por causa desse bendito apego que te prende, te escraviza, que te agita nesse mundo material. Tá certo? Então, quem viu a postagem que eu fiz hoje, eu acho que foi hoje no grupo aí da fonte, né? Estava escrito assim, ó. Aliás, foi Einstein que escreveu assim, eu penso, alguma coisa assim, ó, mas nesse sentido. Para estudar o mundo e o universo, Einstein escreveu assim, ó, eu pensava 99 vezes e não chegava a nenhuma conclusão e não descobria a resposta. No dia que eu parava de usar a minha mente e silenciava a minha mente, entrava em profundo silêncio, a verdade estava ali na minha frente. Alguma coisa está bem parecido com outras coisas. Não é isso? Tá. No dia que eu parei de usar a minha mente, passei a receber a sabedoria, a criatividade e a benevolência de Deus. Tá? Enquanto você não parar de usar a sua mente, você nunca, jamais vai ter tranquilidade na sua vida. Por quê? Porque você não é a sua mente. E depois, quando você se desapega, o que acontece? Você silencia a sua mente. Hoje, a mente do apegado é uma mente extremamente agitada, extremamente negativa. Mas quando você se desapega, a sua mente se cala e aí a sua alma divina passa a aflorar. E aí você desperta, com o seu desapego você desperta a sua alma sábia, feita à imagem e semelhança de Deus. E quando isso acontece, ela vai preencher a sua mente de sabedoria, de paz, de tranquilidade, de felicidade, de virtudes e de prosperidade. Por isso que tem que silenciar a mente. Enquanto você não silenciar a mente, está ferrado. Por quê? É o quero, não quero. Pode ver, 100% da mente só funciona na base do quero e não quero. Tudo, 100%. Não existe um único pensamento que esteja fora disso. Não existe. Agora, quando você se desapega, ela para de funcionar. Entra num silêncio total. E aí é que você vai começar a ouvir a voz de Deus, a voz da sua própria alma. E aí vem a sabedoria, a criatividade, vem a benevolência, vem o puro amor,
a pura tranquilidade e felicidade e vai encher a sua mente com esses sentimentos, tá certo? Então, enquanto não houver esse bendito desapego, não existe a menor possibilidade de nós nos livrarmos das nossas negatividades. Quantas vezes você já tentou se fortalecer e livrar do seu próprio medo? Você gosta do seu medo? Não gosta, né? Quantas vezes você tentou se fortalecer para se livrar do seu medo? Conseguiu? Não conseguiu. Ficou mais medroso ainda, eu garanto. Aí, eu não consigo me livrar do meu próprio medo. Aí pronto, aumentou o medo. Então não tem outra, tá certo? Só existe um caminho, desapego. Se Deus tivesse feito 2 caminhos, você iria se perder. Com um caminho está se perdendo. Imagina com 2. Não é isso? Com um caminho está se perdendo, imagina com 2. Nenhum sábio falou para você procurar o caminho da felicidade ou da infelicidade, sair do caminho da infelicidade. Todos eles foram unânimes em dizer uma única coisa: desapegue. Só isso. Elimine o seu querer, não queira administrar a sua vida, deixe a vontade de Deus administrar a sua vida, a sua família, a sua atividade. Por isso que haja que nem um doente, um prisioneiro. Obedeça e faça tudo o que você tem que fazer compulsoriamente e sem o seu querer e não querer. E aí você vai levar uma vida absolutamente divina, mentalmente, espiritualmente e materialmente. Tá certo? Obrigado, pessoal. Obrigado por quem assistiu. Até mais.